Olá, meu nome é Fábio Santana Marreiro e junto com os coautores Yuri Barbosa e Guxi, Caroline Queiroz Correia Menezes e Ellen Cristina Nabissa Rodrigues, Márcio Nanini da Silva Florencio, trago a apresentação. Apicultura como estratégia sustentável no semiárido brasileiro, contribuições da literatura e evidências bibliométricas. O trabalho ele foi desenvolvido no Instituto Federal do Piauí. O objetivo principal foi analisar a relevância da apicultura no semiárido brasileiro, a partir de uma revisão bibliométrica e qualitativa, mostrando como essa atividade é fundamental para a biodiversidade e para a produção agrícola. Além desse serviço ecológico, produzem mel, pólen, cera e própolis, que geram renda e têm usos alimentares, medicinais e comerciais. A apicultura, diferente de outras atividades agropecuárias, exige baixo investimento inicial, pode ser praticada em pequenas propriedades e ainda contribui para a conservação ambiental, ou seja, ela insere-se no tripé da sustentabilidade ambiental, social e econômico. O semiárido brasileiro é uma das regiões mais populosas do mundo com esse tipo de clima. Caracteriza-se por altas temperaturas, longos períodos de estiagem e chuvas irregulares. Isso traz um desafio com a escassez hídrica e solos pobres, porém, ao mesmo tempo, a região tem um potencial diferenciado, uma flora nativa riquíssima em espécies melíferas da caatinga, que torna possível a produção de mel orgânico de alta qualidade, inclusive com reconhecimento internacional. Os objetivos do estudo, né? Diante desse cenário, o nosso estudo ele teve dois objetivos principais. Primeiro, analisar a produção científica internacional sobre a apicultura no semiárido por meio de uma análise bibliométrica na base Web of Science. E segundo, realizar uma revisão qualitativa na literatura nacional em bases como Cielo e Google Acadêmico, destacando práticas e manejos adaptadas e os impactos socioeconômicos da atividade. A pesquisa ela foi de caráter descritivo, com abordagem quali e quantitativa, e fizemos ela em duas etapas. Na primeira etapa, entre janeiro e maio de 2024, adotou-se uma perspectiva qualitativa por meio do levantamento bibliográfico nas bases do Google Acadêmico e Cielo, utilizando as seguintes descritores: apicultura, abelhas, sustentabilidade e semiárido brasileiro. Essa busca permitiu recuperar um total de 15 artigos, dos quais 7 foram selecionados, por apresentarem uma maior relevância e aderência temática da pesquisa. A segunda etapa ela foi bibliométrica, foi em agosto de 2025, usando a Web of Science, onde identificamos 31 publicações entre 2019 e 2025. Analisamos autores, instituição, periódicos e a relação das publicações com os anual das publicações e citações sobre apicultura no semiárido brasileiro na Web of Science entre 2009 e 2025. As barras lilás, elas indicam as publicações anuais e as linhas azul, as citações. Foram identificados 31 artigos com oscilações ao longo do período de 2009 a 2016, houve baixa produção, com média de uma publicação por ano. A partir de 2017, ocorreu um crescimento com 4 um aumento de 300% em 2016,
O pico foi em 2020, né, com 5 publicações, e entre 2020 e 2025, a média foi de cerca de 3 por ano. Os dados de 2025 ainda podem aumentar, pois eles foram coletados somente até o mês de agosto. As citações seguiram, em geral, as variações nas publicações. Houve um crescimento entre 2016 e 2020, alcançando mais de 30 citações anuais. No total, foram 208 citações, com média de 7,68 por artigo e índice H de 8. Esses números relativamente baixos podem ser explicados pela preferência de pesquisadores por divulgar trabalhos em congressos e periódicos regionais fora da Web of Science. Já nessa figura 2, né, mostra os autores com mais publicações sobre apicultura no semiárido brasileiro. Francisco de Assis Ribeiro Santos, ele lidera esse ranking, né, com 6 publicações, seguido por Luciene Cristina Lima e Ricardo Landim Borman, de Borges, com 3 cada. Os demais autores no top 10, com Marcel Carvalho de Jesus e Ana Maria, têm 2 publicações. Foram identificados 20 autores, sendo que 90,8% publicaram apenas uma vez, enquanto 9,2% contribuíram com 2 ou mais publicações. Essa distribuição revela que a produção científica dispersa, alinhada à lei de Lodkar, que prevê que poucos autores concentram maior número de publicações. O cenário destaca a ausência de grupos consolidados e a predominância de colaborações ocasionais, sugerindo a importância de fortalecer núcleos de pesquisas estruturados. A liderança de alguns autores pode representar polos de influência e articulação de redes colaborativas, essenciais para ampliar o impacto e a visibilidade internacional da pesquisa na área. Nessa figura 3, ela apresenta as 10 instituições com maior número de publicação sobre apicultura no semiárido brasileiro, né, no período aí de 2009 a 2025. Em primeiro lugar, né, lidera aí a Universidade Estadual de Feira de Santana, com 8 publicações, seguida pela Universidade Estadual da Bahia e pela Universidade Federal Rural do Pernambuco, com 6 cada uma. A Universidade Federal do Piauí e a Universidade Federal do Ceará também se destacam com 5 e 4 publicações, respectivamente. A Embrapa também aparece com 3 publicações, contribuindo com inovação tecnológica para a apicultura no semiárido. E com 2 publicações estão a USP, né, a UESB, a UFRB e a UFESA, indicando a expansão da rede de pesquisa sobre o tema. Essas instituições reforçam a relevância das universidades baianas e das federais nordestinas no cenário de apicultura regional. Nessa figura 4, apresenta os 10 periódicos com o maior número de publicações sobre o tema analisado. Observa-se que o periódico Grana, ele lidera com 5 artigos, seguido pelo Polynology, com 3. Os demais periódicos registraram, no máximo, 2 publicações. Entre os 22 periódicos identificados, a maioria publicou apenas um estudo, o que evidencia a dispersão temática entre diferentes revistas científicas. Nessa figura 5, mostra 31 publicações sobre apicultura no semiárido brasileiro, né, entre 2009 a 2025, indexada na Web of Science e classificada segundo os ODS da Agenda 2030 da ONU. Os principais ODS associados são o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, né, 23 publicações,
E o ODS 15, Vida Terrestre, né, por 21, destacando a importância da apicultura na saúde humana e na preservação da caatinga. O ODS 13, Ação contra a Mudança do Clima, tem 5 publicações evidenciando seu papel na adaptação climática. Outros ODS, como Fome Zero, Produção Sustentável, Cidades Sustentáveis, aparecem com menor frequência, mas reforçam a contribuição da apicultura para a segurança alimentar e o desenvolvimento rural. Também há registros pontuais relacionados à água, energia e trabalho decente, mostrando a diversidade de conexões com a agenda global. Potencial produtivo, o meio orgânico diferenciado, né, impulsionando a agricultura, a relevância econômica, a região responde por mais de 30% da produção nacional, né, com destaque aí para os estados da Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí. Outro ponto é o manejo adaptado, as abelhas africanizadas, sombreamento nas colmeias e a suplementação alimentar aumenta a produtividade, os desafios climáticos, altas temperaturas, baixa umidade e estiagem, elas comprometem a manutenção das colônias, impactos socioambientais, né? Geração de renda, fortalecimento da agricultura familiar e preservação da caatinga. Discussão. Alternativa viável para o semiárido, né? Porque aproveita a flora nativa e as condições diferenciadas, né, que o semiárido favorece, os benefícios econômicos, sociais e ambientais, a necessidade de fortalecer as redes de pesquisa, né, difundir práticas adaptadas ao clima, haver esse incentivo, potencial competitivo, a produção de mel orgânico, que inclusive é reconhecida, né, internacionalmente, né, impulsionar a exportação com esse reconhecimento internacional. Algumas considerações finais, né? O que a atividade ela tem se mostrado, né? Da apicultura, ela gera renda, conserva o meio ambiente, né? É uma atividade totalmente sustentável, ela fortalece a agricultura familiar, né? E contribui com vários ODS da Agenda 2030. Algumas limitações, né? Que ainda encontramos, né? O uso exclusivo da base de Web of Science, né, a representação de trabalhos sob representação de trabalhos regionais, e uma recomendação é incluir os escopos e estudos comparativos. Algumas referências bibliográficas da pesquisa. E meus agradecimentos, né? A mensagem, a frase que deixo é: a apicultura é mais que produção de mel, é um caminho para o desenvolvimento sustentável do semiárido. Muito obrigado.